Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer as principais notícias do Mengão. Já se inscreva no canal aqui embaixo e deixa o like para não perder nenhum tipo de vídeo como esse. E vamos para o vídeo. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora, muitas informações sobre o Flamengo, liquidação no Botafogo. Lembrando, Flamengo tem interesse sim na contratação de Danilo, jogador que estava com a seleção brasileira na Copa do Mundo, pertence ao Botafogo. Antes da Copa do Mundo, o Botafogo tinha aí uma ideia, um valor fixo assim, para poder negociar o jogador, só que agora, pelo visto, diminuiu esse valor para o mercado. A gente vai trazer essa informação. Tem também José Boto falando sobre os retornos dos jogadores. Thiago Almada, muito próximo de voltar ao futebol sul-americano, não é para o Flamengo, porém os valores chamam a atenção e eu vou querer saber de vocês se valeria a pena o Flamengo entrar nessa briga e contratar Thiago Almada, argentino. Tem Everton Araújo falando sobre o suposto interesse do Mônaco. Nossa, prioridade da diretoria para negociar Lohan. Já dou um spoiler, futebol do exterior, não é futebol brasileiro. Isso tudo e muito mais nesse vídeo agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Rapaz, mais um vídeo que eu tô me achando bonito, não tem jeito. Genética, meu amigo, genética da Dona Carmen. Brincadeiras à parte, tamo junto, galera, vamos para mais um vídeo, vamos lá. O Botafogo sinalizou a possibilidade de reduzir o valor de transferência do meia Danilo, inicialmente fixado em 40 milhões de euros. O preço de saída do atleta deve cair após a Copa do Mundo, o que deve agilizar as negociações no mercado da bola. A diminuição da pedida acirra a disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo jogador. Eu venho falando aí para vocês que os dois clubes, inclusive Flamengo e Palmeiras, são os únicos clubes brasileiros que hoje têm condição financeira de não só comprar o jogador junto ao Botafogo, mas também pagar o salário que o jogador vai pedir, né? Flamengo e Palmeiras. E nos bastidores, todo mundo fala que o Palmeiras está na frente do Flamengo para conseguir essa contratação. Inclusive, não sei se vocês repararam, durante a Copa do Mundo, o Palmeiras fazendo publicações exaltando o atleta, só o Danilo, sendo que o Danilo nem é mais do Palmeiras, embora ele seja cria do Palmeiras. Tava na cara que o Palmeiras estava tipo babando ovo, digamos assim, entre aspas, do jogador, para mexer com o coraçãozinho do jogador e quem sabe ele não pensar em ir para o Flamengo. Mas o Flamengo tá ali, ó, parado, pronto para dar o bote. E se o Palmeiras permitir, o Flamengo, ó, vau, pega o Danilo. Gostou, né? Teve até sonoplastia. Vau, dá mole, Palmeiras, se o Flamengo não pega. O Flamengo tá ali, ó. Inclusive, essa será uma das minhas perguntas para a BAP, na entrevista que eu vou fazer com ele nessa quinta-feira, 5 horas da tarde, aqui no canal Vene Casagrande, tá? Entrevista ao vivo. Ó, galera, a prioridade da diretoria do Flamengo é encontrar um destino para Lohan, de preferência no futebol europeu, para que o meia acumule mais experiência. No entanto, caso tenha bom desempenho nos treinamentos e conquista a confiança de Leonardo Jardim, o cenário pode mudar. Bom, então não vai mudar, gente, porque o Lohan é aquele tipo de jogador que não consegue mexer com o brilho dos treinadores, né? Pela sua, digamos, falta de vontade no dia a dia, talvez, ou falta de intensidade, pelo menos foi isso que fez o Felipe Luiz não utilizá-lo. Felipe Luiz, hoje treinador do Mônaco, que muita gente anda dizendo por aí, que está de olho na contratação do Everton Araújo. E o Everton Araújo deu uma entrevista coletiva e falou sobre esse suposto interesse do Mônaco. Fico com a cabeça bem tranquilo, trabalho bastante e isso está me devolvendo coisas gigantes. Entrego tudo nas mãos de Deus. É um sonho jogar na Europa, mas estou com a cabeça no Flamengo, feliz com as oportunidades que estou ganhando e querendo conquistar títulos. Fecha aspas. Já adianto para você, o Mônaco não tem interesse em Everton Araújo, tá? Se você estava querendo que o jogador fosse vendido e que fosse para o Mônaco, sinto muito, você vai se frustrar, porque nesse momento o Mônaco não tem interesse em Everton Araújo. O Flamengo tem interesse em Thiago Almada, mas na verdade quem não tem interesse no Thiago Almada, né? Joga muita bola, a gente podia acompanhar de perto nos tempos de Botafogo. O jogador veio para o Botafogo, já sabendo que iria para o exterior, foi para o Leão, depois ele foi comprado, enfim, está no Atlético de Madrid,
e a imprensa argentina cravando que ele está voltando para o futebol sul-americano para jogar pelo River Plate. Segundo a imprensa argentina, o clube acertou a compra de 50% dos direitos econômicos do meia junto ao Atlético de Madrid por 20 milhões de euros. Cerca de 120 milhões de reais por 50%. É como, vamos lá, proporcionalmente falando, dá 240 milhões de reais, 100%. Cara, é muito dinheiro, tá? Eu ficaria na dúvida se vale o investimento. E aí eu quero saber de vocês. Vocês estão aqui para opinar e falar à vontade. Quero ouvi-los. Vale a pena o Flamengo tentar entrar na briga com o River Plate e contratar Thiago Almada junto ao Atlético de Madrid? O jogador está na Copa do Mundo. O jogador, ele joga muita bola. Mas e aí? 20 milhões de euros por 50%. Vale o investimento? Responde aí que eu quero saber. Por falar em seleção, os jogadores da seleção voltam. Vocês sabem já, tem aquele diazinho de descanso. O José Boto deu uma entrevista à ESPN e ele falou: o Flamengo segue as melhores práticas de pensar mais à frente. Tudo foi pensado muito antes dos resultados das seleções, de como receberíamos esses jogadores, tendo em conta a parte física e muito também a parte emocional. É preciso um tempo para eles limparem a cabeça e depois focarem no Flamengo. Parece tudo muito fácil, principalmente para quem não está dentro do futebol. Não basta fazer apenas um clique e focar nisso e naquilo. Há um período de luto para esquecer o que aconteceu na Copa e recarregar as baterias. O tempo ajuda a cuidar disso. O único jogador do Flamengo que ainda está na Copa do Mundo é o Carrascal com a seleção colombiana, que está jogando agora contra a Suíça. Estou gravando esse vídeo enquanto o jogo está rolando, só para vocês terem noção. Está nos acréscimos do segundo tempo, tá? Suíça 0, Colômbia 0. Eu ainda não vi se o Carrascal entrou, mas é o único jogador do Flamengo que ainda está na Copa do Mundo. Os demais terão esse tempo de luto, como disse o José Boto, e se reapresentam. Arrascaeta já se reapresentou, Varela e De La Cruz se reapresentam nessa quarta-feira. Eu falei para vocês que o Vinha não seria devolvido ao Flamengo, tanto é que não foi, continua com o River Plate. O Plata também vai ter os 10 dias dele, e é isso, os jogadores brasileiros também terão os diazinhos de folga, e o Lucas Paquetá chega dia 16 aqui no Rio de Janeiro, tá? Claro que ele está em contato direto com o departamento médico do Flamengo sobre a lesão dele, uma lesão complexa, enjoada, e que ele vai ter que ter todo o cuidado do mundo para fazer o tratamento da melhor maneira possível para não atrapalhar o desempenho dele com a camisa do Flamengo, porque isso, no fim das contas, é o mais importante, tá bom? Como dizem por aí, a minha seleção é o Flamengo, e o Flamengo entra em campo nessa quarta, 4h30, contra o Lausanne, tá? Da Suíça, em amistoso, pelo torneio da Intertemporada em Portugal. Valeu, tamo junto, beijo, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!